Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Muito bom, como eu sempre falo, em poder estar com vocês no período do dia, até de madrugada. Agradecer o carinho, agradecer os comentários e feliz por estar junto com vocês nesse caminho aqui do livro Loucura e Obsessão. Pelo canal Onda Espírita, convite para assistir. Cleide, eu recebi agora playlist, canal Onda Espírita. Não tem só Loucura e Obsessão não, viu gente? Tem muita coisa boa lá. Venha conhecer o canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo, deixa eu olhar aqui, 18, vídeo 30, o Despertar de Aderson. Nós terminamos o anterior, que nós estávamos acompanhando o tratamento dele físico. Ele foi para casa junto com os amigos espirituais designados para poder estarem junto com ele e ia retornar através do sono, né, no despertar não, né, durante o sono em espírito, que ele ia ser trazido pelos próprios espíritos ali presentes na sua casa, amparando para o trabalho particular, que é casos que precisam de um atendimento assim, direcionado, um atendimento, digamos assim, com as suas peculiaridades, né? No caso dele. Bom, chegou ele em espírito, do mesma maneira, como diz Filomeno, que estava ali, totalmente letárgico, parado, dentro de si mesmo. Então, a mensageira aplicou-lhe os passes e ele continuou do mesmo jeito. Ela disse o seguinte: este é o dia do seu reencontro, afirmou-lhe a mentora. Você tem compromisso com a vida e não poderá ficar indefinidamente detido na inconsciência. Todos conhecemos a sua história, que você se recusa a admitir. Você é suicida, que devia a existência física há vários anos, que não cumpriu. Você matou o corpo, mas não morreu. O Filomeno ficou chocado com isso. Ele disse: meu Deus, eu soube que ele morreu por apoplexia. Apoplexia é um caso onde há como se fosse um sangramento em algum órgão, que a gente já falou no outro vídeo. Mas que não se fosse um suicídio, mas ela está afirmando que é um suicídio, diz o Filomeno, né? E ele continuou assim, atento no que ela diz. Você matou o corpo, no entanto, continua vivendo. Recorde-se, Aderson, suicida é suicida. O choque produzido pela voz enérgica numa indução poderosa fez o espírito agitar-se, rompendo uma cadeia de forças que o imobilizavam e reagiu possesso. Não me matei. Eu nem esperava. Eu não queria morrer. Não me matei, segundo ele. E ela continuou. Mas antes, nosso querido Filomena percebeu o alívio da benfeitora, que desejava essa ruptura, arrancando-o daquele mundo cruel de silêncio e mumificação. Pois que, num outro tom de voz, ela prosseguiu. Matou sim o corpo mediante os tóxicos que você ingeriu ao largo do tempo, como decorrência do seu egoísmo e dos monstros a que deu guarida em seu mundo mental. Fora outro o seu comportamento, vivera mais um decênio no corpo físico. E o que você fez, porém? Agasalhou a inveja e a perversidade, distantes dos sentimentos da humanidade, sem compaixão nem amor. Viveu para si, acumulou mágoas e insensatez, enquanto a vida invitou, ou seja, convidou a fraternidade ao serviço do bem. Gente, pensa que suicidar-se é só daquele método que nós conhecemos? Os nossos sentimentos, através do pensamento, sabota a gente e a gente acaba se matando. Como diz uma frase maravilhosa, o ódio, a inveja, ela é como se nós estivéssemos homeopaticamente tomando meio cálice de veneno todo dia. Reflexão total nessas palavras da mentora. Ninguém me amou, desabafou em convulsão. Assim você o crê, porque nunca amou.
temia dar-se e invejava aqueles que se doavam uns aos outros. Não acreditava em pureza, pois que vivia em clima mental de perversão e promiscuidade, observando a conduta dos seus irmãos através das lentes distorcidas da sua enfermidade moral. Por que me acusa? Interrogou o ofegante. Não o fazemos em forma de acusação. Antes desejamos que você enfrente os acontecimentos a fim de que deles se libere. Ou melhor, se liberte. Fugir de si mesmo ou anestesiar a consciência é experiência inútil, pois que ninguém o consegue em definitivo. Onde você se refugie, continua com você mesmo. Quer dizer, não adianta fugir. Sou inocente, bradou, ainda restertoando. Você sabe o que não é. Outros crimes lhe pesam na consciência, cobrando-lhe a reparação. As suas vítimas sucumbiram não somente na trama difamatória, mas no suicídio a que você levou mais de uma. Portanto, é homicida, igualmente não resolvendo seu problema de autoaprisionamento no corpo. Não adianta ele fazer isso que não vai resolver. Eles se mataram, não por minha causa. Veremos, meu filho, você mesmo constatará pela segunda vez. Acompanhemos alguns lances de sua última existência corporal que selecionamos para este momento. A um sinal, a fita gravada foi posta num aparelho de que imagens passaram a refletir-se em uma tela de média proporção, com uma peculiaridade especial. A de terceira dimensão. Era como se nos encontrássemos acompanhando os fatos no momento em que se sucederam. Aderson se apresentava na chamada Idade da Razão quando começou o expediente infeliz das cartas anônimas difamatórias e o hábito de levantar verbalmente suspeitas destrutivas contra quem lhe caía sobre a alça de mira da inferioridade. Simultaneamente, as imagens vivas captávamos o pensamento de cada momento, precedendo durante a ação nefasta que se lhe irradiava à mente maldosa. Gente, que horror! Confesso que era a minha primeira experiência nesse setor de avaliação do passado de alguém. Isso diz o nosso querido Filomeno. Ele estava assim perplexo do aparelho, eles estavam ali vivendo, é como se eles estivessem ali junto ao acontecimento, vivenciando junto com a pessoa. As cenas sucediam-se em ritmo crescente, selecionadas conforme referido. O enfermo balbuciava defesas injustificáveis, passando do desespero convulsivo à revolta e à blasfêmia, para ir se aquietando e desperto, conscientizando-se da gravidade dos atos praticados. Foi um suicídio da jovem. Nós já falamos sobre o caso. A quem difamara mediante a carta criminosa ao seu enamorado, de que mais o afligiu. Gente, deu uma parada no meu vídeo, eu vou repetir, tá bom? Foi o suicídio da jovem, que nós já falamos sobre vídeo passado, a quem difamara mediante carta criminosa ao seu enamorado, que mais o afligiu. Ele acompanhava-lhe a onda mental, as dores que lhe precederam ao autocídio, a sua infinita amargura, o desconhecimento do autor e tão cavilosa acusação. E porque ela o sensibilizava afetivamente, ele rendeu-se suplicando: pare isso! Para! Não podia imaginar, no começo de tudo, chegaria a este ponto. Quando me entreguei a esta loucura, eu era e sou ainda mais infeliz do que as minhas vítimas. Eu me encontrava louco e não me queria deter. A volúpia dos desgraçados é sorver até a última gota a própria degradação. Ó Deus meu, agora que você sabe, a nossa querida amiga o confortou. Dos infelizes, reorganize-se interiormente e reprograme a sua atual existência. Você buscou encarceramento orgânico para fugir sem resgatar. Use o expediente para beneficiar-se, começando a reparação das faltas cometidas. Até agora você espiou em trevas íntimas, o que não é suficiente para recompor-lhe a paz. Indispensável a ação que regulariza o erro e ajuda aos prejudicados, erguendo-os de acesso ao bem-estar pessoal. Se as vítimas ao acaso já se encontram em posição melhor do que a sua, é a hora de socorrer a outrem, não diretamente vinculado a você, todavia em curso em necessidade que poderão ser supridas. O que pode um alienado fazer? Indagou, revelando a lucidez a respeito da própria situação do corpo dele. Pediremos
ao nosso venerando médico Dr. Bezerra de Menezes que lhe explique. Gente, Dr. Bezerra, olha que maravilha! O mentor que aguardava o instante para auxiliar, acercou-se com imensa bondade e sabedoria a prosseguir. Esse é Dr. Bezerra conversando com ele. No autismo, que lhe toma a vida mental, após cuidadoso exame que fizemos em seu cérebro físico, não encontramos lesões que o impeçam, a partir de agora, de manter uma vida com relativa normalidade. Os limites e bloqueios que você lhe impôs são de ordem psíquica profunda, sem equivalentes danos nos equipamentos especiais que por ela responde. Partindo para uma nova ação de pensamentos lúcidos e do eu espiritual, com insistência os neurosensores passarão a captá-los e, lentamente, irão transformando-os em ideias que fluirão, irrigando a mente consciente e estimulando as atividades que oferecem o retorno ao equilíbrio psicofísico. Olha que maravilha, gente! No começo serão apenas lampejos rápidos, depois tenue claridade, até que você alcançará o possível, o que lhe seja permitido, em razão dos seus títulos de merecimento. Por enquanto, não serem muitos. Durante o sono fisiológico, porém, você receberá no processo de desdobramento da personalidade estímulos novos e constantes para mais perfeita fixação dos propósitos. Ser-lhe-ão aplicados recursos especiais no perispírito na área do centro cerebral, despertando-lhe a potencialidade ainda bloqueada, ou as potencialidades ainda bloqueadas, para que se destrave os controles da memória, da razão, prosseguindo no centro motor, de modo a coordenar os movimentos, reestruturando os equipamentos nervosos que serão melhormente utilizados em favor da sua própria reabilitação. O estacionamento não resolve o problema, nem a fuga, estimulada pelo remorso, auxilia na solução das dívidas. Assim mesmo, não será de aguardar-se o resultado miraculoso. O processo de reajustamento emocional é lento como qualquer outro tipo de reequilíbrio. À medida que a consciência libera energias positivas, regular-se-ão os ritmos de onda mental, responsável pela ação coordenada entre a afetividade e a segurança interior, canalizando as forças psíquicas para o restabelecimento relativo da saúde. Da mesma forma que a culpa edificou a prisão de grades e o remorso em desconcerto, o desejo de recuperação rompe as amarras que o retém no presídio celular. Como providência complementar de relevo, estas impressões permanecerão luarizando-o em nome das esperanças que consolidará o seu equilíbrio. Por fim, estas sessões regressivas serão repetitivas algumas vezes, de forma que sejam aceitas as injunções do sofrimento reparador mediante as quais se lhe desanuviará a razão ante os desígnios da justiça. Fez uma pausa oportuna e concluiu. Do ponto de vista neurológico, não detectamos qualquer lesão de consequência irreversível. As sequelas serão mais de ordem psicológica, como efeito dos desmandos perpetrados, do que de outra natureza. Aderson, embora estivesse sob estas perspectivas abençoadas, não pôde sopitar uma indagação. E se eu falhar? Repetirá a experiência aflitiva em condições menos favoráveis, já que não há exceção para ninguém nos estatutos divinos. Pensar na possibilidade de fracasso é gerar insucesso por antecipação. O agricultor seleciona as sementes e as plantas, confiando nos fatores climatéricos que lhe escapam sem pensar em derrota. Assim também, na ensementação do bem, a todos nos cumpre desenvolver esforços máximos dentro do que nos é lícito a fazer. O restante pertence a Deus. Lágrimas silenciosas perolaram os olhos do paciente, agora submisso e resignado, afirmando sem palavras os propósitos salutares de realizações libertadoras. Foram aplicados novos recursos fluídicos e o paciente adormeceu, sendo posteriormente reconduzido ao lar. A reunião terminou com uma comovedora oração gratulatória na palavra austera do nobre Dr. Bezerra. Minutos depois, porque as circunstâncias nos permitissem, indagamos ao querido médico. O que tivemos foi uma regressão de memória, embora a técnica se fizesse diferente. Anteriormente, o senhor afirmara da inutilidade ou perigo como se lhe fosse aplicada esta terapia, por quê? Diz Dr. Bezerra. Referíamos-nos então referíamos-nos então, diz com paciência o senhor Dr. Bezerra,
A terapêutica de tal natureza, porém, sob indução de um encarnado. A dificuldade maior de início seria a do autista não responder aos estímulos verbais do indutor, explica Dr. Bezerra. Além dessa, o desconhecimento da causa por parte do indutor, que o paciente se negava a admitir, não lograria arrebentar a parede invisível que o espírito erguera para esconder a culpa não aceita, embora exista no inconsciente profundo. Dissemos também que o excelente método de recente aplicação não produz resultados positivos, como é natural em toda qualquer psicopatologia. Se tal ocorresse, estaríamos diante de um fenômeno violador do equilíbrio das leis de causa e efeito. Os logros alcançados são muito valiosos, favorecendo a uma ampla faixa de alienados, como ocorre com o psicodrama e outras terapêuticas valiosas que proporcionam campo ao resgate dos erros sem o encarceramento do endividado. Nas civilizações mais avançadas da Terra, a preocupação com o delinquente é a de reeducá-lo, a fim de que se recupere, cooperando com a sociedade. Aí estão as prisões domiciliares, as colônias agrícolas e outros métodos que substituem as punições medievais, que destruíram e destruam a dignidade e o valor do indivíduo, em vez de curá-lo dos males que o infelicitavam ou infelicitam. Entre nós, diante dos soberanos códigos, é mais importante reparar do que expungir em lágrimas, reedificar do que aprisionar nos estreitos limites da impiedade vingativa. O mais importante é destruir o mal, conquistando o homem que lhe sofre a injunção. O amor de Deus se manifesta sempre em 1000 oportunidades de redenção, e a reencarnação é dentro de todas a mais abençoada. Convém recordar, porém, que mesmo reencarnado, o espírito renasce ou morre diversas vezes durante o ciclo da vilegiatura carnal. Isto é, cada novo erro que comete torna-se-lhe-á uma forma de morte da oportunidade feliz, enquanto toda conquista significa-lhe um novo renascimento para a verdade e para o bem. Ao silenciar, notei que não se fazia necessário mais nada, diz Filomeno. Mergulhávamos então em reflexões enquanto a alva erguia, ou seja, estava amanhecendo, lentamente o manto da noite, derramando a sua taça de luz na paisagem que despertava em maravilhosa festa de cor e beleza. Gente, que lição maravilhosa e que explicação do Dr. Bezerra mediante a essa situação. Vou retornar porque deu uma paradinha o meu vídeo. Dr. Bezerra encerra na seguinte: o espírito renasce ou morre diversas vezes durante o ciclo da vigiliatura carnal. Isto é, cada novo erro que comete tornar-se-lhe uma forma de morte da oportunidade feliz, enquanto toda conquista significa-lhe um novo renascimento para a verdade e para o bem. Ao silenciar, anotei que não fazia necessário mais nada. Mergulhávamos então em reflexões enquanto a alva erguia lentamente o manto da noite, derramando a sua taça de luz na paisagem que despertava em maravilhosa festa de cor e beleza. Que ensinamento e explicação do Dr. Bezerra em relação à regressão e aquela sugestão de que um dia o espiritismo e a ciência vão caminhar junto, principalmente em todas essas amarras em que estão as doenças mentais. Vamos sempre vibrar positivamente. E com isso nós encerramos o nosso capítulo 17, partindo para o 18, que diz: socorro de libertação. É maravilhoso esse livro, né, gente? Por hora, eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.